Olá, professor, seja bem-vindo para a nossa orientação didática. Estamos aqui já chegando no final da nossa unidade 2. Estamos já caminhando, na verdade, para o encerramento do terceiro ano. E hoje nós temos uma orientação didática da aula de obesidade e avaliação física. Aula 12, para que a gente consiga aí fazer um trabalho bem legal com estudantes da mediação tecnológica. Então vamos acompanhar a proposta da nossa orientação da aula de hoje. Então nós temos aqui, estamos na aula 12 da unidade 2, que tem como temática, obesidade e avaliação física na escola. Essa proposta de aula, ela vem aí de um bloco de aula conteúdo e aula exercício. Então, essas duas primeiras partes aqui, conduzida no estúdio, por mim, pela professora Iris, e nós temos um momento final, que é a parte prática da aula. Nessa parte prática, então, com o professor presencial de educação física e uma duração aí de 35 minutos, a proposta do nosso bloco de aulas para a educação física. Para essa aula, nós temos uma proposta, de habilidade. Qual que é ela? Diferenciar os tipos, características e etapas de uma avaliação física, relacionando a aplicabilidade da anamnese, índice de massa corporal e gasto energético diário para o acompanhamento do estado nutricional do indivíduo. Muito bem. E aí, como que fica a nossa sequência didática? Nós temos uma sequência didática que é padrão. Em todas as aulas de educação física, aulas práticas, onde nós temos um momento aí de roda inicial, a proposta aqui de 5 minutos para fazer essa roda inicial, um momento de vivência e experimentação, uma proposta aí de 25 minutos e um momento de roda final, com a proposta de 5 minutos. O que eu quero destacar em relação a essa sequência didática? O professor precisa atentar para trabalhar os pilares da educação. Os pilares que falam sobre conhecer, o fazer, o conviver e o ser. Então, todas as aulas de educação física vão dar ênfase para esses pilares, que vão estar associados às abordagens dos conteúdos. Quais são eles? Nós temos o conceitual, o procedimental e o atitudinal, que vai, então, fechar a nossa sequência didática. Então, veja bem, professor, quando você vai desenvolver essa aula, você vai atentar. Aquela distribuição de tempo, você pode ajustar, pode modificar, mas você precisa contemplar os pilares, relacionado lá aos 4 pilares, e atender lá a abordagem conceitual, procedimental e atitudinal do ensino lá dos conteúdos, dos saberes necessários para essa aula, pensando a habilidade, ok? Então vamos seguir, vamos ver agora a primeira parte da aula, que aí nós precisamos pensar os materiais que eu vou utilizar. Então, eu vou precisar, para essa aula, um caderno, caneta, balança, o estadiômetro. A balança, o aluno pode, inclusive, utilizar, se não estiver na escola, nas farmácias, Você pode pedir para ele já vir para a aula com o seu peso já anotado. Então, você pode pensar essa dinâmica. O estadiômetro, você pode adaptar no espaço da escola, com fita, até mesmo aquelas fitas de costureira, você pode fazer uma adaptação na parede para poder ter ali a medida da estatura. Você vai considerar um cartaz, vai utilizar cartaz, cartolina ou similar. O material também a gente requer um espaço físico, que pode ser a sala de aula, se essa prática for realizada na sala de aula,
ou cômodo da casa, se o aluno ainda estiver em casa em virtude do tempo de pandemia. Então, você pode realizar essa prática também em casa. Vamos seguir. E aí, quais são as orientações iniciais, né, para eu poder organizar essas atividades? Então, eu vou atentar para esse espaço e também para os materiais, que eu já exemplifiquei no slide anterior. Além disso, eu vou considerar que eu preciso assistir a aula 12.1 a 12.2 para que possa me ajudar na contextualização da 12.3. Isso por quê? Porque à medida que você assiste a aula, isso vai te ajudar na relação teoria e prática dos conteúdos. Então, se essa aula estiver acontecendo lá na sala da mediação tecnológica, antes da aula prática, professor, assiste a aula conteúdo para melhor contextualizar e fazer a relação teoria e prática. Como que eu inicio essa aula, Elisângela? Então, vamos começar. Eu tenho o primeiro momento, que é a abordagem conceitual, que é o momento da roda, né, inicial, que a gente fez aí uma sugestão de 5 minutos. Nesse primeiro momento aqui da roda inicial, o pilar que mais se trabalha é o pilar conhecer. Isso pensando nos pilares da educação, né? Mas nós também podemos já envolver um pouco do conviver e os demais pilares, conforme o foco e as atividades que eu vou desenvolver na aula. Como que eu trabalho essa parte inicial? Então, nós trouxemos aqui uma proposta. Nessa parte inicial, pensando aí a obesidade e avaliação física, é o momento que você vai relacionar a teoria com a prática. Então, veja bem, quando eu digo assim, é o momento que você vai relacionar, eu estou dizendo que é o momento que você vai fazer com que o estudante lembre o que ele viu na aula conteúdo. É o momento que ele vai lembrar o que ele viu na aula de atividade sala. Então, você vai retomar algumas memórias com ele. E é o momento também que ele começa a lembrar do cotidiano, do que tem na vida dele, no dia a dia, que possa fazer link entre a teoria e a prática. Feito isso, a gente tem um passo a passo de sugestão. Como que você pode problematizar esse primeiro momento da aula, esses primeiros 5 minutos. E nós vamos continuar a reflexão aí no slide que eu vou mostrar para vocês. Então, nós temos aqui, você vai realizar um diagnóstico das condições de saúde. Você pode, por exemplo, usar um questionário, uma anamnese, pedir para esse aluno aplicar ou ele mesmo pesquisar, onde ele vai dizer sobre o estado de saúde dele e o estado nutricional. Então, como que está a alimentação dele? Então, você pode utilizar algum teste específico para realizar esse diagnóstico. Mediante o diagnóstico, você vai fazer o levantamento do fator de risco e proteção. Então, se eu fui lá, identifiquei as condições de saúde dele, aí eu vou buscar, a partir dessas condições de saúde, qual que é o fator de risco e qual que é o fator de proteção. Aí nós trouxemos aqui um exemplo que você pode direcionar. Então, eu posso colocar a atividade física como fator de proteção. Então, eu posso levantar questões, problema para esse aluno se ele faz atividade física. Eu posso colocar a alimentação como fator de proteção ou como fator de risco. Por quê? Porque se ele se alimenta inadequadamente, é um fator de risco. Se ele se alimenta adequadamente, é um fator de proteção. Então, eu posso trazer a alimentação também nessa reflexão aqui para conversar com esse aluno. Eu posso também falar sobre as doenças associadas, né? E aí, trabalhar isso como fator de risco, né? Então, para que esse aluno possa refletir em relação à sua condição de saúde e seu estado nutricional. Então, fiz essa problematização, trabalhei com o meu aluno, esse primeiro momento da aula, eu vou seguir para o segundo momento. E o segundo momento são as atividades que eu vou desenvolver com ele. Nós temos 2 propostas. A primeira é a atividade balança nutricional. Então, pelo próprio nome diz, tem a ver aí com o cálculo do IMC e do gasto energético.
E aí nós vamos ter como atividade 2 a matriz da obesidade. Como o próprio nome diz, aqui eu vou buscar fator de risco e de proteção. Agora nós vamos orientar um pouquinho mais sobre cada atividade dessa e aí nós chegamos na hora de praticar. Hora de praticar, então, está relacionada ao fazer, a abordagem procedimental. E nós temos o pilar aqui determinante, que é o conviver e o fazer. Mas não significa que eu não vai envolver o conhecer e o ser. Então, a gente tem, né, vários pilares envolvidos aí. Como que fica, Elisângela, a atividade? Então, vamos começar com a primeira aqui. Atividade 1. Balança nutricional do IMC e do gasto energético. Primeiramente, para eu trabalhar essa atividade, você, professor presencial, trabalhar essa atividade, primeiro você vai pensar aqui a finalidade, né? Qual que é a finalidade dessa atividade? Então, ao final, esse aluno precisa refletir sobre o gasto de energia diário e o estado nutricional dele. E aí sim, reconhecendo a importância da atividade física. Então, se eu já sei que o foco da atividade é gerar reflexão, como que eu vou planejar ela, né? Eu tenho um passo a passo aqui para você. Então, nós temos 5 passos que vão ser seguidos aqui para a gente realizar a atividade de balança nutricional. Primeiramente, nós vamos então ter essas medidas de peso e estatura corporal. Lembrando que essas medidas o aluno pode fazer na própria escola, pode adaptar um canto e até mesmo realizar em farmácias, em locais onde disponha do equipamento para fazer, né, dos materiais para fazer as medidas. Quando ele realizar a medida do peso e da estatura corporal, ele vai calcular o IMC. Fórmula lá, IMC igual a peso corporal dividido pela estatura ao quadrado. Então, calculou o IMC. No segundo momento, ele vai calcular o gasto energético. E Elisângela, como que faz isso? Eu não sei essa fórmula, eu não lembro essa fórmula de gasto energético. Acalma teu coração, professor. Tem a fórmula de gasto energético lá no material de apoio, lá no material da aula. É só retomar com o aluno a fórmula que foi trabalhada na aula conteúdo. E aí fazer esse cálculo de gasto energético diário. Depois que ele calculou, você vai pedir para ele apontar as atividades que ele mais realiza no cotidiano dele. Então, ele vai listar as atividades ali. E o quinto passo é criar essa balança e o gasto energético que ele tem ali diariamente. Antes de eu prosseguir, eu quero que você venha aqui comigo, que você deve estar se perguntando. Mas, Elisângela, como que vai ser essa balança? Como a gente diz, né, a gente pega a balança, tem que ter um equilíbrio ali. Então, você vai pegar o índice de massa corporal dele, deu lá obeso, sobrepeso, deu normal, deu baixo peso, e você vai pegar o gasto de energia dele. Quando ele construir a balança, você vai pedir para ele dizer se está equilibrado, ou seja, no mesmo ali nível, se está um mais para cima, o outro mais para baixo, ou se está inverso, né? Então, você vai pedir para ele analisar, desenhar uma balança, calcular e simular como ficaria ali se ele colocasse para pesar o índice de massa corporal dele com o que ele gasta de energia diariamente. Então, você vai fazer uma reflexão com ele, vai pedir para ele projetar nessa balança essa reflexão. Vamos ver como que fica? Acompanha comigo aí. Então, nós temos aqui o exemplo, né? Então, eu tenho uma balança aqui que eu imaginei, né? A gente fez um desenho aqui dessa balança, onde a gente tem o estado nutricional e a gente tem energia diária gasta. Então, digamos aqui que ele vai colocar o cálculo do GED dele, que é o gasto de energia diário, e aqui o IMC dele. Será que a balança dele ficou nivelada? Ou será que ela pendeu mais para um lado do que para o outro? Aqui também é legal você pedir para ele analisar a quantidade de quilocalorias de cada nutriente. Então, por exemplo, se ele come muito carboidratos por dia, olha quantas quilocalorias tem um carboidrato.
Se ele faz muita ingesta de proteína, olha as quilocalorias. Mas se ele gosta muito de gordura, de lipídio, olha as quilocalorias. Você vai fazer essa reflexão com ele. Além disso, você também vai considerar, vai falar para ele assim: qual que é a necessidade do adolescente em quilocalorias por dia? Então, um adolescente do sexo feminino, uma adolescente, eu tenho aqui 2.200 quilocalorias. Digamos que essa aluna calculou e viu que o GED dela, que é o gasto energético diário, deu 1.200. Estou dando um exemplo aqui. E aí ela viu que o gasto dela total é de 2.200. Isso significa o quê? Que ela tem 1.000 aqui para gastar diariamente. Aí ela vai, olha para o IMC dela, ela vai, olha para o GED dela, aí ela vai e olha para as atividades que ela faz, aí ela vai dizer: minha balança está nivelada. Não, minha balança não está nivelada. O que eu estou comendo não é o que estou gastando, então estou acumulando. É por isso que o meu IMC aumentou. Então, você vai fazer essa reflexão com ela. Você também pode pedir para esse estudante levantar rótulos, né, de alimentos que ele come diariamente. Por exemplo, o feijão, o arroz, o que ele come todos os dias e ver o valor energético daquele alimento. Pedir para ela fazer uma soma, né, uma continha de matemática. Então, digamos que, vem aqui comigo, digamos que ela toma café da manhã, o leite, o Nescau, o pão, ela vai lá e calcula o valor energético que está no rótulo do alimento. Somou tudinho, aí ela calculou o GED dela pelo peso corporal, aí ela vai para a balança, ela vai analisar. Como que está a minha balança? Minha balança está equilibrada? Eu estou consumindo mais e gastando menos? E você vai fazer a reflexão com ela a partir dos resultados que ela vai mostrando ou que ele vai mostrando conforme vai levantando essas informações. Vamos seguir? Continua comigo aí. Então, nós temos aqui também como calcular, né? Então, para eu achar o GED, que é o gasto lá, eu vou considerar a taxa metabólica de repouso dela e dele, né? No caso, para meninos e meninas, homens e mulheres. Então, eu posso utilizar essa fórmula aqui, tanto para homens quanto para mulher. E aí, como que fica na reflexão final? Então, esse aluno já calculou, aí você vai trazer esses 3 tipos de balança para ele. Primeira, a segunda e a terceira. Na primeira balança, você vai ver que esse aluno teve aqui o que nós chamamos, né, de negativo. Então, o que esse aluno está comendo, ele está gastando e gastando mais um pouco, né? Então, ele consegue ter perda de peso. Então, quando o que eu como, eu consigo gastar, eu gasto o que eu como e mais um pouco, eu consigo ter uma perda de peso. Quando esse aluno equilibrou o que ele comeu e o que ele gastou, nivelou ali, houve um equilíbrio, ele consegue manter o peso dele. Então, mantém, não vai ter nenhum ganho e nenhuma perca. Se esse aluno, o que ele ingeriu não é o que ele gasta, então tá aqui, ó, abaixo, ele come muito e ele gasta pouco, ele vai ter ganho de peso. Então, você vai fazer essa classificação com ele e vai fazer ele refletir. Uma outra dica que você pode ter nessa atividade é, você pode criar um mapa da turma. Onde que essa turma está? Essa turma está mais na perda de peso, está mais em manter o peso, ou a turma está mais no ganho, para poder fazer esse mapeamento geral com a turma. Você pode fazer uma tabela, você pode trabalhar um gráfico. Você vê que entra muito da matemática nessa aula, né? Então, você consegue trazer esses resultados, fazer uma classificação geral da turma e refletir com todos, né, da escola, ou a família, ou os membros da família, ok? Fechamos a atividade, vamos agora para a próxima, né, que é a matriz da obesidade, o fator de risco ou fator de proteção, que é a nossa atividade 2, né? Então, nessa atividade 2, nós temos aí também o passo. O passo 1, que é a pesquisa sobre os fatores de risco e proteção.
Então, primeiro eu vou pedir para esse aluno levantar o que é de risco e o que é de proteção em relação à obesidade. No segundo passo, ele vai organizar um quadro. E esse quadro está dividido em 4 partes. Vejam bem aqui o modelo do quadro. Então, esse quadro com 4 partes, eu tenho então o 1, que são os problemas importantes e urgentes, o 2, que são os problemas urgentes, mas não importantes, o 3, que são problemas importantes e não urgentes, e o 4, que são problemas sem importância e sem urgência. Percebam que aqui eu tenho um nível de grau, né, de elevação, de importância que eu vou dar para um fator ou outro. Então, esse aluno vai classificar os fatores que ele pesquisou como proteção ou como risco por nível de importância e de urgência. Como que fica isso, Elisângela? Não entendi, quero entender melhor. Então, veja bem, você vai pegar lá, pediu para esse aluno dizer o fator de risco que ele considera mais urgente, ou seja, é o que vai impactar diretamente na vida dele. Pode ser o de risco ou pode ser o de proteção. Aí a mesma coisa ele vai fazer no 3, no 4 e no 2. Aí nós temos aqui a classificação, né? Então eu vou ter a atividade física, que pode ser um fator. No caso da atividade física, se eu faço ela, eu tenho um fator de proteção. Então, se esse aluno for classificar a atividade física aqui, ele vai classificar no 4, no 3, no 1 ou no 2. Aí você vai pedir para ele posicionar. A nutrição, ele vai classificar no 1, no 2, no 3, no 4. O estresse, o comportamento preventivo, o relacionamento. Isso aqui são exemplos, mas você pode usar outras categorias. E aí nós trouxemos aqui fator de risco e fator de proteção. Por exemplo, sedentarismo, fator de risco. Esse aluno foi lá e pesquisou. Sedentarismo é um fator de risco. Mas ele é um fator de risco com que importância e com que urgência? Aí ele diz, professora, o sedentarismo é um fator que eu não considero importante nem urgente. Então, ele vai entrar aqui no 4. Colesterol elevado. Nossa, professora, esse daí é fator de risco, proteção, importante e urgente. Então, eu vou colocar esse aqui como sendo 1. Então, ele vai lá para o 1. Ele analisa exames clínicos e de rotina. Aí ele diz, esse eu vou colocar como mediano, né? É um fator de risco ou proteção não urgente. Aí eu vou colocar ele aqui como 3. Então, você vai pedir que a partir da pesquisa, esse aluno posicione ou no 3, ou no 1, ou no 2, ou no 4. Qual que vai ser o gatilho, Elisângela? A criticidade dele em posicionar o que ele considera importante e o que ele considera urgente. Vamos seguir. Chegamos na roda final, a abordagem atitudinal da aula. Então, aqui a gente chega no último pilar, né? Que é o pilar C. Então, é o momento que esse aluno vai refletir e é o momento que eu fecho a aula aí, trazendo essa parte de reflexão das atividades. Qual que é a proposta? Então, nessa parte que eu vou falar de reflexão, eu posso fazer uma proposição criativa aí para esse aluno. Lembra que a gente trabalhou com tabela, que a gente trabalhou com a perspectiva lá da parte dele fazer gráficos, dele fazer mapa, dele trazer aquela balança nutricional. Então, eu posso pedir para ele trazer, construir esses mapas, falar do fator de proteção e do fator de risco. Pode ser aí o momento de eu explorar o protagonismo dele. O que mais que eu posso fazer? Eu posso pedir e devo pedir que ele relate como foi a experiência, se ele realizou em casa, com a família, principalmente, e que ele registre todas as etapas da atividade. E, por fim, essa atividade, ela pode ser substituída em conformidade com a realidade da escola. Então, eu não gostei da atividade, Elisângela, eu acho que pode ser uma outra. Você pode adequar ou substituir. O que eu não posso fazer? É mudar a habilidade, né? Eu preciso respeitar a habilidade. Uma outra recomendação e flexibilização é em relação ao uso do material acessível.
Então, precisa ter um material acessível para o estudante. Muito embora, muitas das vezes você diz assim, Elisângela, não tem a balança, não tem o estadiômetro, então a gente pode adaptar, hoje na internet tem muito material para a gente adaptar em relação à avaliação. Você pode também explorar o protagonismo desse estudante para realizar em casa, envolver a família. Hoje você vai numa farmácia, você consegue uma balança, coloca a fita ali na parede, você consegue fazer a medida da estatura. Então, trabalhar com essas adaptações, porque o foco não é a precisão na medida, mas é o aluno sensibilizar em relação à importância dele cuidar da saúde dele, a importância dele saber a composição corporal, de ele saber se ele está sobrepeso ou não, dele cuidar da alimentação. O que nos importa é a educação e saúde, né? Esse processo educativo. Então, a gente consegue atingir sim. Então, é isso, professor. Orientação didática concluída. Desejo aí para você uma boa aula, que você mande o registro para a gente, diga como foi a atividade, se você gostou, se os alunos gostaram, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.